Muito boa tarde. Em nome da SAGIS, queria dar as boas-vindas a todos os participantes em mais um webinar que a SAGIS tem vindo a organizar nos últimos meses. Hoje vamos ter uma conversa sobre o sono e, nesse sentido, queria também dar aqui as boas-vindas à doutora Susana Sousa, pneumologista e coordenadora da Unidade de Sono do Hospital CUV Tejo e da CUV Descobertas, à professora Cristina Carroça, otorrinolaringologista do Hospital CUV Tejo e CUV Belém, à doutora Eulália Gomes, psicóloga no Hospital de CUV Tejo e Hospital CUV Cascais. À semelhança de anteriores webinars, vamos dedicar um espaço no final para perguntas e respostas. E, portanto, se quiserem colocar as perguntas no espaço reservado aqui aqui na nossa conversa, portanto, tem um espaço dedicado para esse efeito. Eu vinha a recordar que a semana passada, dia 18 de março, celebrou-se o Dia Mundial do Sono, com o lema Sono de Qualidade, Mente Sã e Mundo Feliz. E segundo a Associação Portuguesa de Sono, o sono de qualidade deve estar no topo das nossas prioridades, pois é fundamental para garantir uma boa saúde e um bem-estar geral. Dormir mal está associado a problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, deficiências imunitárias, depressão e ansiedade. Muitos destes problemas de sono têm solução, como mudanças de comportamento e ajuda especializada. E é nesse sentido que estes nossos convidados dedicaram este tempo para nos ajudar aqui a conversar sobre o sono, que tipo de patologias, falar sobre insónias e privação do sono e estratégias sobre como dormir bem e melhor. E, portanto, nesse sentido, mais uma vez, boas-vindas a todos, boas-vindas também aqui a este auditório e passava então a palavra aqui aos nossos ilustres convidados. Muito boa tarde, Dr. José Horta Costa, muito obrigada à SAGIS, em nome da Unidade de Sono da CUV Tejo, a possibilidade de estarmos aqui hoje para falar sobre um assunto que nos é tão caro e que é tão importante como o sono. Nós, eu, a professora Cristina Carroça e a doutora Eulália Gomes, decidimos tornar o mais prático possível esta nossa conversa e daí chamarmos uma conversa sobre sono e perguntas e respostas e tentámos trazer as principais perguntas que nos chegam à consulta e até em conversa com as outras pessoas que nos chegam e as principais dúvidas em relação ao sono. E tentámos trazê-lo aqui como o nosso guião para irmos conversando e voltamos a solicitar que utilizem o chat aqui para lançar aqui as questões em que pudermos ser úteis. E claro que falar sobre sono é falar sobre um momento das nossas 24 horas que não é de todo um apagão, não é? Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem, eu quando morrer acabo por dormir tudo, não é? E como se o sono fosse um período de off em relação às nossas 24 horas e ao contrário do que nós sabemos, o sono ao contrário do que muitas pessoas pensam, o sono é um período muito importante e que é fundamental para o nosso bem-estar cognitivo, físico, emocional, até porque é durante o sono que existem uma série de funções e não era à toa que os nossos avós e os nossos antepassados diziam que dormir é meio existente. E é mesmo meio existente porque é durante o sono que acontecem uma série de funções que vão muito para além do descanso mental ou da reparação e da memória, vão muito para além destas funções. De uma forma geral, é durante o sono que existem mecanismos que nos permitem conservar a energia e reparar a energia, reparar os nossos mecanismos celulares. Nós sabemos e temos essa experiência de quando estamos doentes, queremos muito estar na cama e queremos muito recuperar e também faz parte esse período de querer dormir para tentar recuperar, tem a sua fundamentação fisiológica. Também é durante o sono que existem uma série de mecanismos de limpeza que nos ajudam a limpar uma série de substâncias tóxicas que se acumulam no organismo e que também se acumulam no sistema nervoso central e que nos ajudam também a estarmos com outras funções do ponto de vista até cognitivo bem presentes e bem
bem estruturadas, até porque sabemos que há algumas substâncias tóxicas que se acumulam e que estão muito presentes em algumas doenças, nomeadamente algumas doenças neurológicas degenerativas, e em que parece haver este compromisso desta limpeza, como daqui a pouco já vamos tentar falar. Sabemos que é durante o sono, e esta frase, como falávamos aqui há pouco, esta frase tem uma parte de verdade, esta parte do faz crescer, desta sabedoria popular que nos chega desde sempre, é também durante o sono que existe um equilíbrio do ponto de vista metabólico, do ponto de vista hormonal. É durante o sono que é secretada a hormona de crescimento, é durante o sono que existe uma série de equilíbrio, também algumas hormonas, quer do apetite e quer da saciedade, que ajudam ao controle metabólico, e por isso também faz parte das perguntas em qualquer consulta de nutrição ou de endocrinologia, num processo de perda de peso, perguntar como é que é o seu sono. De facto, tem algumas perturbações do sono e inclusive na privação do sono, quando nós não dormimos o número de horas necessário, que existe este desequilíbrio também metabólico que não favorece a perda de peso. Portanto, é preciso também dormir bem como pilar da vida saudável, como pilar a parte do exercício físico e da alimentação. Não são só estas as funções do sono, existem funções relacionadas também com o bem-estar cognitivo, ou seja, é durante o sono que nós conseguimos reparar também a nossa memória, a capacidade de atenção e a capacidade de concentração, e também do ponto de vista de equilíbrio do nosso humor. É fácil nós, em vários momentos da nossa vida, encontrarmos alguém que não está muito bem disposto e perguntarmos: dormiste bem? De certeza que dormiste bem? Porque a regulação do humor também faz parte de uma das funções do sono. Doutora Láudia, vamos continuar a falar sobre as funções do sono? As funções do sono? Sobre as funções do sono, sobretudo sobre aquela parte da limpeza das substâncias tóxicas e do impacto que isto tem em relação à nossa memória e na nossa capacidade de atenção. Então, se calhar passávamos... Só queria dizer aqui uma questão em relação a esta frase, que deitar cedo e cedo erguer pode ser verdade para uma boa parte da população, mas há principalmente dois tipos de perfis onde isto não é verdade. Pessoas com insónia privilegiam, ou a insónia para ser tratada privilegia mais o deitar mais tarde, e as pessoas com cronotipo de coruja, não é? Aquelas que gostam de dormir tarde e acordar mais tarde, também não ganham com uma rotina que as obriga a deitar cedo e a erguer cedo. Portanto, o sono tem características pessoais, não é? E idiosincrasias pessoais, para que cada pessoa se ajuste àquilo que é o seu perfil psicológico e físico. Então, mas se calhar vamos já à segunda pergunta, que é o que é no fundo o sono, não é? O que é no fundo... Exato. Okay. O que é que acontece durante o sono? Muito bem. Então, durante o sono nós temos basicamente duas partes. Temos a primeira metade do sono e a segunda metade do sono. E entre estas duas partes há uma espécie de dança, se quisermos, ou guerra, se quisermos ser mais dramáticos, entre as duas principais fases do sono. A fase do sono profundo e a fase do sono REM, Rapid Eye Movement. Durante a primeira metade do sono, a fase do sono profundo, que numa pessoa adulta, meia-idade, antes da meia-idade, representa sensivelmente 20% do tempo de sono. Portanto, a fase do sono profundo acontece preferencialmente na primeira metade do sono, e a segunda metade do sono é ganha pelo sono REM, onde acontecem os sonhos, que corresponde também mais ou menos a 20% em adultos jovens. Isto eu digo jovens porque, de facto, o padrão de sono muda desde que nós nascemos até que nós envelhecemos. Exatamente. Portanto, na primeira metade do sono, onde nós temos o sono profundo, o que é que acontece aí? Acontece que o nosso cérebro é sujeito a uma lavagem por parte das células glias, e as ondas aqui, as ondas cerebrais nesta fase do sono são lentas e longas. E, portanto, o primeiro cérebro é lavado e depois vêm as ondas que arrastam as toxinas, as proteínas que ficaram alojadas em algumas partes cerebrais e que são empurradas para o sistema linfático. Durante esta parte, vou passar para a outra, para a REM, para a fase do sono REM. Na fase do sono REM, que acontece preferencialmente, mas não só, estamos a ver ali que também acontece na primeira metade da noite, mas menos,
é a fase do sono onde nós sonhamos. Esta fase do sono é a principal responsável pelo controle emocional, pela gestão da vida emocional. O que é que acontece aqui? Aqui eu vou recolher a informação mais recente, a informação, os sentimentos, os afetos nos últimos dias e vou como espalhá-los numa parede branca, numa tela branca, em conjunto com aquilo que eu tenho dentro de mim. E, portanto, o sonho é uma mistura daquilo que eu recebo como estímulo nos últimos tempos, como estímulo tanto informativo como afetivo, e aquilo que eu já faz parte de mim, então eu vou misturar para ajudar a criar novos padrões. Por isso é que muitas vezes, depois de uma fase de sono REM, as pessoas têm ideias, não é? Têm insights que resultam de eu ter criado padrões que eu não tinha capacidade para criar quando estou a trabalhar ao nível do pensamento racional. Esta fase do sono REM também é responsável por eu triar aquilo que vou deitar fora das memórias recentes e aquilo que eu vou guardar. E só na outra noite a seguir, por isso é que é tão importante nós termos noites consecutivas de bom sono, só na noite a seguir é que eu, através da fase de sono profundo, vou pegar nessas memórias que ficaram em curto prazo e outra vez com as ondas longas e lentas vou transportá-las para a memória de longo prazo. E a partir daí é que se dá a aprendizagem, que é um acumular e uma integração com novas informações já triadas, já percebidas e com aquilo que eu tenho. E esta é uma das funções importantes da aprendizagem e lembrar que é tão importante nós dormirmos bem antes de aprendermos. Isso. E esta é a razão pela qual na noite seguinte dormirmos bem depois de aprendermos para conseguir consolidar toda esta informação. E a aprendizagem e a memória dependem muito de um bom sono. E esta frase número 3 que trouxemos aqui também é muito importante porque cada vez mais a ouvimos em consulta. Os doentes deixaram de vir só à consulta porque não conseguem dormir ou porque o parceiro ressona, começam a chegar-nos à consulta com a informação um bocadinho mais pormenorizada e estes gadgets das aplicações ou do smartwatch que nos trazem tanta informação em relação às fases de sono, portanto estas fases de sono já acabam por estar na mente de muitas das pessoas e isto é importante porque nos trazem primeiro a informação de que o sono é importante e por isso é que também está a ser medido, não é só a pulsação, não é só outros valores que podem ser medidos neste tipo de aplicações, portanto traz-nos esta parte boa da informação, mas por outro lado pode criar aqui alguma ansiedade em relação à colheita da informação que estas aplicações nos dão. Portanto, é importante olhar para estas aplicações QB. E é importante perceber que nós não temos metade em relação ao sono profundo e ao sono superficial. Passamos por todas estas fases, como a doutora Lália acabou de dizer. Depois, há alguns doentes que nos chegam à consulta e continuam a chegar à consulta porque ressonam. E muitas vezes ouvimos, mas eu ressono, mas é normal. Não é, professora Cristina? Não, não é assim tão normal. O que é ressonar? Agora vem a parte mecânica do sono. Nós, quando respiramos e trago aqui uma fotografia mais elucidativa para tentarem perceber o que é aqui a parte do sono, nós respiramos pelo nariz, supostamente, vamos percorrendo aqui atrás ao nível da faringe, passamos atrás do véu do palato, atrás da base da língua, da epiglote e entramos aqui para a traqueia que segue para os pulmões. Este deveria ser o nosso percurso. Qualquer intercorrência, qualquer diminuição à passagem, alguma resistência à passagem do ar por estes locais, o que é que vai acontecer? Gera-se um movimento, imaginemos uma multidão a tentar passar por um sítio estreito, gera-se ali um rebuliço e essa vibração das paredes, esse aumento da pressão, porque o pulmão continua a tentar que venha o ar, gera quer a roncopatia, que é essa resistência, essa vibração das paredes, à passagem do ar, e pode mesmo dar origem, ser um precursor da própria apneia do sono, que é mesmo um bloqueio à passagem. Portanto, em termos mecânicos, o que nós em otorrino temos que avaliar, e é esse o contributo da otorrino na apneia de sono e na roncopatia, nos distúrbios do sono, é avaliar quer as fossas nasais, porque nós temos aqui um septo que deve, portanto o nosso nariz tem uma forma de uma pirâmide e deve dividir esta pirâmide em dois segmentos, um direito e um esquerdo, que deverá ser mais ou menos igual, pelo menos deveria
ser o normal, em que nós poderíamos respirar normalmente. Se tivermos um desvio do septo, por exemplo, aqui mais desviado, isto seria um aumento, provocaria um aumento da resistência à passagem do ar e poderá condicionar essa roncopatia. Mas também, se olharmos aqui pela nossa garganta, que esta zona é a zona do palato em que corresponde a esta zona, se nós tivermos este palato muito distendido, muito flácido, poderá condicionar alguma resistência, assim como a língua. Nós não nos podemos esquecer que o nariz é uma estrutura estanque, é uma estrutura que está contida em cartilagem e osso, portanto é uma estrutura mais ou menos sólida, enquanto que toda esta estrutura da faringe é uma estrutura muscular, ou seja, está dependente das forças exteriores, está dependente da força da gravidade, porque nós, ao dormirmos, já se falou das várias fases do sono, esta musculatura, nós quando dormimos estamos relaxados e, portanto, toda esta musculatura relaxa. Se relaxa, vai ter maior peso e a força da gravidade, sobretudo se nos deitarmos de barriga para cima, tudo tende a cair e, portanto, uma maior tendência, quer para a roncopatia, quer para a própria apneia, para o bloqueio da passagem do ar. Mas que existem técnicas cirúrgicas ou não cirúrgicas, habitualmente costumamos tentar do menos invasivo para o mais invasivo, adequar a melhor técnica para evitar quer a roncopatia, que não é assim tão normal, não será suposto resultarmos, e sobretudo nas crianças é uma situação que requer um maior cuidado, porque a roncopatia já é, como se diz, a tal resistência, mas enquanto que no adulto nós toleramos alguns episódios de apneia por hora, até 5, na criança um episódio já é patológico e requer um tratamento eficaz, porque as consequências a nível sistémico já são significativas. Portanto, é importante nós pensarmos e estarmos atentos em relação ao sono, ponto 1, estarmos atentos em relação ao sono das pessoas que vivem connosco lá em casa, dos adultos às crianças. Ressonar não é normal, ressonar não implica que exista uma apneia obstrutiva do sono, mas ressonar pode ser um início, pode ser um motivo de início da investigação e até alguns autores acham que o ressonar é aqui um bocadinho precursor de outras doenças do ponto de vista de doença respiratória do sono. E que o ressonar pode ser só ali o estadio inicial e que até pode ser uma boa altura para conseguir tratar e oferecer, se calhar, uma forma de tratar um bocadinho diferente. E é tão importante, quer nos adultos, quer nas crianças, até porque nas crianças, e como vimos em relação à aprendizagem, nas crianças as doenças do sono, nomeadamente as doenças respiratórias do sono, podem ter influência não só do ponto de vista do impacto hormonal, como vimos, sempre tanto para a hormona de crescimento, pode haver algum compromisso do ponto de vista de desenvolvimento, mas também do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo. E as perturbações do sono levam a um mau sono com pior qualidade, tem impacto naquilo que falámos em relação à aprendizagem e à rentabilidade do ponto de vista escolar e pode ser responsável não só pelo absentismo escolar, mas pelos maus resultados escolares. Portanto, é importante estarmos atentos ao sono de quem nos rodeia e, infelizmente, ainda nos continuam a chegar casais e é importante lembrar que as doenças do sono acabam por não ser só uma doença do indivíduo que tem perturbação do sono, mas uma doença da própria família e continuam a chegar-nos doentes que dormem em quartos separados e que já nos chegam depois de anos em quartos separados e a achar que isto é normal. Portanto, o impacto do ponto de vista de funcionamento do casal também acaba por ser muito importante. Sim, aliás, há um termo que se usa para isso, que é o divórcio do sono. Ou seja, as pessoas optam por dormir em camas separadas, em quartos separados, por várias razões. Uma pode ser porque, de facto, alguém produz ambiente que não é favorável ao sono do outro, ou simplesmente, por exemplo, quando temos insónia, de facto, as pessoas têm um intervalo de sono que pode ser fragmentado, que pode ser muito diferente do outro membro do casal e, portanto, pode haver vantagem, enquanto existe a doença, de dormirem separados, pelo menos não dormem os dois mal. Mas o ideal, a menos que não queiram, é encontrarmos soluções para que as pessoas possam ter a sua vida naquilo que definem como normal.
Até porque os Estados Unidos já contam que a apneia obstrutiva do sono já é uma das principais causas de divórcio nos casais nos Estados Unidos. Mas em relação à apneia do sono, eu acho que estes eram os principais alertas. É a doença respiratória do sono mais frequente. Também é, felizmente, uma das doenças mais faladas, sendo a insónia a doença do sono mais frequente. Mas em relação à apneia do sono, acho que é importante estar atento ao sono, ao nosso sono e ao sono dos nossos parceiros. Lembrar que o ressonar, quando associado a pausas na respiração que são presenciadas por quem está ao lado, à sensação de acordar cansado de manhã, às dores de cabeça que surgem de manhã, à sonolência exagerada durante o dia, que vai surgindo para momentos diferentes, para atividades que não iriam desenvolver essa sonolência. São sinais de alerta para procurar ajuda e devemos procurar ajuda antes que isto comece a ter, estes sintomas comecem a ter impacto também no funcionamento do casal, no funcionamento da família, no funcionamento da nossa vida geral e no impacto também que acaba de ter na sociedade, porque a sonolência diurna excessiva, cuja principal causa não é a apneia de sono, é mesmo o facto de não dormirmos o número de horas suficiente, mas a sonolência diurna excessiva tem impacto do ponto de vista da sociedade, até porque leva ao aumento dos acidentes laborais, ao aumento dos acidentes de viação, e portanto é um assunto que deve interessar a todos nós. Já sabe qual é o padrão de sono do Putin? Pronto. Ele deve dormir pessimamente. Mas provavelmente já se falou disso em relação a Donald Trump também. Exatamente. Que as perturbações do sono também levam a decisões. Já estava com manifestações de demência. A decisões muito erráticas. Muitas das decisões que tiveram impacto mundial, nomeadamente em guerras, surgiram na sequência de distúrbios do sono. Do ponto de vista, as doenças de sono têm mesmo um impacto na sociedade, não temos dúvida em relação a isso. E depois já chegámos a este ponto, não é? Que é importante dormir, que o sono é importante para conseguirmos funcionar bem, mas para isso temos de adotar uma série de estratégias que nos tragam um bom sono. E nós não conseguimos tratar bem, de uma forma geral, o nosso sono, porque nós não lhe damos a devida importância. E muitas das pessoas chegam-nos à consulta por insónia, porque não conseguem dormir, mas entretanto já dormiram durante a tarde da sesta e já dormitaram no sofá e depois chegam à cama e não conseguem dormir. Exato. No fundo, isso é uma primeira definição de insónia. Ou seja, a insónia é uma doença que tem 3 tipos de sintoma. A dificuldade em adormecer no princípio da noite, o ter despertares durante a noite e ter dificuldade em voltar a adormecer, ou ter um acordar precoce relativamente ao despertador pela manhã. E a insónia tem a característica de poder misturar estes sintomas e poder acumulá-los. Portanto, ao longo do tempo ela vai evoluindo. O que é isto? Durmo no sofá e depois não vou conseguir dormir. A insónia, para além de ter fatores de predisposição, que podem ser genéticos, podem ser personalidade, podem ser outras doenças, podem ser vários, tem uma componente comportamental muito grande. Aliás, a insónia aguda acontece quando eu, por alguma razão, deixo de dormir 1, 2 semanas. Passado 2 semanas em que eu me comporto, acho eu que estou a ajudar a minha recuperação, mas na verdade vou para a cama mais cedo hoje porque dormi mal ontem. Vou ficar na cama de manhã porque estou cansado. Vou fazer uma siesta para recuperar. Ao fim de semana vou dormir mais tempo. Tudo isto faz com que eu condicione, na vertente de Pavlov, condicione a cama a estados de vigília. E por isso é que isto acontece. Ou seja, eu adormeço no sofá e quando vou para a cama, ainda sonolenta, a cama é um trigger para eu, um disparador para eu despertar. E, portanto, a insónia é isto, a insónia é um comportamento que eu condicionei à cama, negativo, não é? E, por outro lado, é um desajustamento entre as 2 principais funções, os 2 principais mecanismos do sono, que é a função homeostática, o mecanismo homeostático, e o ciclo circadiano, que não sei se quer falar aqui ou posso falar mais tarde. Vamos falar isso aqui. Mas no fundo, atenção, todos nós, algures na vida, já tivemos alguma insónia de curta duração, seja pela pandemia, que também teve aqui um impacto grande no sono, seja pelos momentos que estamos a sentir agora também no conflito da guerra na Ucrânia, mas é habitual ter uma insónia de curta duração, ou seja, esta dificuldade em começar, ou em manter o sono, ou em acordar mais cedo do que era suposto, apesar de garantidas as condições para dormir, apesar de garantir essa oportunidade para dormir. Mas não é normal é quando estes sintomas começam a surgir noite após noite e evoluir para uma situação crónica, e assim é preciso pedir ajuda. E também é importante que
lembrar que a insónia também pode acontecer associada à roncopatia, porque a roncopatia, como já tínhamos falado, abordado, há um aumento da resistência da via aérea. Por um lado, esse aumento da resistência poderá condicionar a nossa oxigenação, a nossa maior ou menor. E isso só poderá ser não só pelo ruído que desencadeia, como também pela diminuição da oxigenação, o maior estado de alerta. E esses despertares, muitas vezes o que acontece na apneia do sono é esta insónia intermédia, que é consequência de todas estas períodos de ressonar e de paragens na respiração, que levam a pequenos despertares e que levam não só ao sono não reparador, mas muitas vezes é esta insónia de manutenção, a dificuldade é esta insónia intermédia na dificuldade em manter o sono. Portanto, o facto da pessoa ter uma doença de sono não a torna imune a outras doenças de sono. Não, aliás, até predispõe, não é? Eu se durmo mal, ou melhor, eu se acordo por uma razão ou por outra, porque até se eu ressono, o meu parceiro vai acordar porque eu ressono, portanto eu estou predisposto, ele fica mais predisposto à insónia, ou paro de respirar, acordo, quando acordo fico preocupado e nesse momento eu estou a criar fatores de precipitação para a insónia, portanto está tudo de facto muito ligado. E depois, de uma forma geral, começamos a dormir mal noite após noite e o primeiro passo é sempre pedir a alguém qual é que é o medicamento que estás a tomar e qual é que é o medicamento da vizinha isso acabou por nos expor, já conseguimos subir no top em relação à última informação que era de há 2 anos, acho eu, já nos pôs no segundo lugar ou no terceiro lugar em relação ao consumo de medicamentos indutores do sono, que de todo não são o principal tratamento em relação à insónia. Eu aqui tenho que dizer que cada vez encontro menos disto, cada vez as pessoas querem mais não usar medicação, mas encontro muita gente hipermedicada por via de recorrerem à ajuda médica que ainda não está impactado com esta questão do sono. De facto, numa insónia aguda, aquela que acontece por isso, faleceu alguém, temos uma apresentação amanhã, fiquei sem dinheiro, o que for, exatamente, e que demore 2, 3 semanas, pode ser aconselhado algum tipo de medicação durante um curto espaço de tempo. Na insónia crónica, que é aquela que dura pelo menos, que é aquela que acontece pelo menos 3 vezes por semana e pelo menos durante 3 meses, aí a medicação é completamente contraproducente. O que a medicação faz, seja ela qual for, é esconder os sintomas, porque a insónia está lá. Portanto, neste momento a ciência só conhece um tratamento para a insónia crónica, que se chama terapia cognitiva comportamental para a insónia. É um protocolo usado mundialmente, exatamente da mesma maneira, e que nós aqui na PUF fazemos com uma duração de 5 semanas e que é um tratamento que parte da componente cognitiva, portanto nós primeiro esclarecemos a pessoa sobre o que é que está a acontecer consigo no seu sono, damos-lhe estratégias de gerir ansiedade cognitivas e fundamentalmente tem uma componente comportamental que é aquela que controla, uma vez que é uma doença crónica, controla a insónia, não é? Que é a parte mais difícil de fazer, que é a restrição do sono a um determinado intervalo de tempo e o contracondicionamento à cama para fazermos aquela reprogramação do cérebro. Não é? Quando estes 2 elementos se juntam, nós temos por tendência a baixar a ansiedade. Eu já sei o que é que está a acontecer comigo, eu já sei o que é que hei de fazer e eu vou fazer. Não é? Portanto, a ansiedade baixa e então passa sobretudo por uma alteração do comportamento em relação ao sono, da forma como vemos o sono e a gestão de todos os as nossas atitudes e as nossas atividades antes de dormir. Exatamente. O tratamento da insónia é basicamente o comportamental, mudanças no comportamento que temos de fazer. E depois, o outro é, digamos, vamos em banda larga, não é? Também trabalhamos fatores de higiene, mas nós sabemos que são higiênicos, ou seja, eles só aborrecem, só prejudicam o sono se estiverem lá, mas se eu tirar, não passa nada, não é? Ou seja, se eu tiver insónia crónica, se eu beber café à noite, eu vou ter mais dificuldade em dormir, mas se eu deixar de beber café, eu continuo com insónia, não é? Portanto, são higiênicos. Também trabalhamos com eles, de uma forma até mais residual, e trabalhamos com tudo que tem a ver com gestão cognitiva do conflito, do pensamento, da preocupação, não é? Da ansiedade. E mesmo os medicamentos que podem ser utilizados em relação à insónia acabam por ser vistos quase como uma bengala, uma fase transitória, aquilo de nos verem doentes medicados com alguns indutores do sono
medicados desde há longos anos, não está de todo validado. Portanto, acabam por ser ali uma bengala enquanto são implementadas sobretudo estas medidas de comportamento. Sim. E para além de ser uma bengala, são muito perigosos porque eles alteram-nos a estrutura do sono, ou seja, aquela estrutura que há bocado apresentámos numa noite de sono, quando nós tomamos hipnóticos, cada grupo de hipnótico altera alguma coisa do sono, não é? Uns deixam que nós deixemos de sonhar, outros reduzem-nos ou aumentam a fase do sono profundo, portanto, há sempre alterações, não é? E alterações a este nível podem ter um impacto a longo prazo e têm um impacto a longo prazo ao nível, por exemplo, das demências, não é? E como vimos há pouco, essa fase dos sonhos, a fase do sono REM, tem impacto na criatividade, tem impacto na nossa, como falámos há pouco. Portanto, essas alterações em relação à duração das fases do sono, que são necessárias para cada uma das suas funções, vão ter impacto também na qualidade do sono. E em relação aos medicamentos também, muitas vezes de venda livre, outra das questões em relação à roncopatia. Também acho que todos sabemos tratar a roncopatia e todos fazem descongestionantes nasais também com longa duração, assim, durante muito tempo e que acabam por... já começam também a mascarar uma doença que não está a ser diagnosticada e que não se dá importância ao sono. O problema da utilização dos vasoconstritores, dos tais medicamentos que nos desentopem o nariz, aqueles que se vendem de venda livre na farmácia, traz-nos um problema. Traz-nos um problema, eu não sei se conseguem ver, mas aqui uma das estruturas que nós tínhamos aqui no nariz, que seriam os cornetos inferiores, é esta aqui, a mucosa de revestimento. Com estes medicamentos ela vai mirrar, vai fazer, estes vasos ficam mais estreitos, por isso nós respiramos melhor. Quando nós vamos voltar a fazer, eles voltam a estreitar. E isto vai criar depois aqui uma camada que pode mesmo como que morrer, uma isquémia, provoca ali, deixa de sentir que tem ali aquela mucosa e, portanto, ao deixar isso, deixa depois de sentir que passa o ar. É como se tivesse ali uma mucosa morta, que não sente, não tem sensibilidade. E ao ter essa noção de não sentir o ar passar, o doente vai ter sempre a sensação que não respira e, portanto, vai se tornar um problema crónico, apesar de nós olharmos para o nariz e vermos que um doente respira. Por outro lado, todos estes tratamentos, e como tínhamos falado há bocadinho do tratamento mesmo médico, nós temos que ter em atenção que há determinadas situações, nomeadamente no foro da otorrino, que devem ser tratadas porque melhoram toda a permeabilidade desta coluna aérea. Por exemplo, se tivermos uma rinite, nós temos tratamento para a rinite, desde a lavagem do nariz com aquelas soluções salinas, desde pôr um spray nasal, mas que não seja um vasoconstritor, aqueles que desentopem o nariz, pôr um anti-inflamatório tópico no nariz, um corticoide nasal tópico, fazer um antihistamínico, um antialérgico, tudo isso vai melhorar a permeabilidade nasal e, ao melhorar, diminui a roncopatia. Diminui a roncopatia, diminui a probabilidade de vir a ter, de desencadear também episódios da apneia. Portanto, tudo isto vai melhorar. Se nós tivermos umas amígdalas grandes, por exemplo, por um processo inflamatório, nós temos que reduzir o tamanho destas amígdalas, dar um anti-inflamatório. Portanto, tudo isto em termos de patologia deve ser tratado. Se tivermos uma rinocinusite com pólipos que ocupam todo o espaço dentro da fossa nasal, tem que ser tratado, médico ou cirúrgico, se caso necessário. Portanto, o tratamento médico da roncopatia, a apneia do sono, passa pela investigação da patologia do otorrino e a necessidade ou não de uma intervenção cirúrgica adequada ao tipo de tratamento, caso seja necessário, e relembrar que nem sempre a cirurgia da roncopatia não é taxativamente a cirurgia do palato, aquela cirurgia em que nós, não sei se conseguem ver, cortamos esta parte do palato. Não é isso que vai resolver habitualmente a questão, porque muitas vezes temos a base da língua epiglote, que são igualmente grandes e volumosas, que são capazes de nos fazer uma obstrução da via aérea sem ser o grande culpado o palato. Portanto, a intervenção cirúrgica na roncopatia deve ser bem avaliada, bem planeada, para que não haja situações de falência. E já que voltamos à apneia de sono, falta-nos falar de um fator de risco que é importante, não é?
que 80% dos doentes com apneia de sono têm excesso de peso ou obesidade e, portanto, lembrar que temos de começar sempre pelo início. Quando falamos do sono, da importância do sono, do exercício físico e da alimentação saudável e, portanto, um controle do peso e um peso adequado vai ajudar, sobretudo, também a respirar melhor durante o sono e a controlar o fator de risco que é tão associado à apneia de sono. Para além do peso, lembrar que, sendo eu pneumologista, não posso só dizer que não devem fumar à noite, não devem fumar, ponto, não é? Devem fumar, desabituar aqui os hábitos tabágicos e os hábitos alcoólicos. Sabemos que o álcool, como relaxante muscular que é, acaba por relaxar toda aquela musculatura que a professora Cristina acabou de mostrar e que favorece o colapso, aquele estreitar da via aérea que vai acontecendo durante o sono. E apesar de querermos ter um bom sono, muitas vezes as nossas vidas profissionais não permitem ter o sono com aquilo que nós devemos ter, que é a regularidade, a quantidade e a qualidade, sendo que estão sempre estes 3 pontos, que são os mais importantes que devemos ter presentes em relação ao sono, estão sempre muito dependentes uns dos outros, porque se não tivermos um sono com a regularidade que é necessária, não vai ter seguramente a qualidade necessária e quando não tem a quantidade necessária, a qualidade também vai ficar prejudicada. E, portanto, muitas pessoas, e dizer muitos doentes, não, muitas pessoas trabalham por turnos ou têm trabalho só noturno e nós fomos concebidos para dormir durante o período noturno e aí sim podemos falar sobre os ritmos. Há pessoas que trabalham só durante a noite e há pessoas que trabalham em rollman, não é? em rotação de turnos que nem sempre obedecem à lógica que deviam ter e à ciclicidade que deviam ter, mas quer o trabalho por turnos, quer o trabalho noturno, podem ter impacto na forma como dormimos e na nossa qualidade de sono, que se prende sobretudo com os ritmos de sono. Exato. O tema de trabalho por turno é um tema complicado. De facto, a grande questão que está aqui, por um lado, eu tenho o ciclo circadiano, não sei se conseguem ver. O ciclo circadiano é um ritmo de cerca de 24 horas que todos os seres vivos têm e que tem alguns acertadores. O maior acertador que nós temos é a luz do sol. Portanto, quando o sol começa a aparecer, eu paro a produção de melatonina e durante o dia eu não tenho melatonina, ou não devo ter melatonina, portanto, quando nós estamos com luzes que não imitam o sol, eu corro o risco de estar mais sonolento durante o dia, porque de facto produzo melatonina, o meu corpo acha que é de noite, e o ideal é eu ter boa luminosidade durante o dia, diurna, do sol, e baixá-la à noite. Para que quando ela começa a baixar, eu corto a produção de melatonina, ou nós todos cortamos a produção de melatonina e vamos dormir. Por outro lado, há outro mecanismo do sono, que é o tal processo homeostático, que é que desde que eu acordo, eu pessoa adulta, preciso de cerca de 17 horas para produzir uma molécula que se chama adenosina e que vai, durante 17 horas, aderir aos seus receptores nervosos. Quando eu tiver os receptores cheios, que em média demora 17 horas, é quando eu tenho o sintoma sonolência, tal qual eu tenho o sintoma apetite quando já não tenho comida. Portanto, quando eu tenho os receptores da adenosina cheios e o ciclo circadiano, não sei se me vê, em baixo, portanto esta amplitude é maior, é a melhor altura para eu ir para a cama. Isto naturalmente varia um bocadinho de pessoa para pessoa. Há as pessoas que gostam de deitar cedo, há as pessoas que gostam de deitar tarde. No que diz respeito aos turnos, esta amplitude está sempre a ser alterada, não é? Ou é dia e eu tenho sono, ou é noite. Portanto, o que é que nós temos que ter? Temos que ter muita atenção na altura de desenhar os turnos. Sabemos várias coisas sobre os turnos. Sabemos que turnos oscilantes de 3 dias são melhores do que turnos de 7. Sabemos que há pessoas que preferem mais um tipo de turno do que outro. Mas com uma série de variabilidade e há comportamentos que devem ser ensinados às pessoas e cumpridos, eu aconselho a que de facto haja um trabalho muito sério na altura de desenho dos turnos, tendo em conta variabilidades individuais e o processo e a maravilha, não é, que nós sabemos sobre o sono. Mas nem sempre depende do próprio profissional, não é? Portanto, cabe-nos a nós, porque muitas vezes são questões logísticas da própria empresa onde as pessoas trabalham e, portanto, cabe-nos a nós deixar aqui algumas recomendações em relação a quem, por exemplo, trabalha durante a noite. E mesmo que seja essa ciclicidade, eu acho que é importante que a pessoa pense que quando sai de um turno noturno, não continuar a fazer as atividades todas que tinha programada, porque chega a casa, ainda vai levar os filhos, ainda vai fazer umas compras antes de ir deitar e o sono vai sempre empurrado
sem a importância que merece. Portanto, a pessoa tem de sair de turno, apanhar pouquíssima luz, pelo que a doutora Laura também disse, pôr óculos escuros, uma refeição muito ligeira, não beber café e não fica a dormir no sofá e a ver um bocadinho de televisão como se fosse uma soneca, não, vai mesmo para o quarto. A sociedade não está preparada para quem dorme durante o dia, portanto nós temos de ter algumas estratégias para tentar compensar isso. Portanto, existem os tampões auriculares por isso, existem as vendas, por isso fechar todo o quarto, tentar que o quarto tenha as condições necessárias para promover um bom sono, completamente às escuras, sem ruído, nem que seja à custa de todas estas estratégias, mas para tentar preservar esse período de sono, mesmo numa altura do dia que não era a ideal. E pensar que durante a parte do trabalho, durante o trabalho noturno, tem de garantir uma boa exposição solar, tem de conseguir gerir as tarefas, a maior parte das pessoas também trabalha em equipa, portanto é importante o trabalho de equipa e a gestão das tarefas noturnas e tentar que haja alguma, nas atividades que isso é possível, tentar haver algum período em que possa existir ali uma pequena cesta, para dar ali alguma cesta energética ali a meio do turno noturno e sobretudo a gestão de tarefas e que as tarefas mais importantes sejam feitas na primeira parte do turno, na primeira metade do turno. Eventualmente com terapia de luz. Pronto. E com recurso à luz, aquilo está tudo a trabalhar com a luzinha muito escurinha, nós sabemos que há ali um período crítico da noite, não é? Temos que puxar pela luz do sol. Aí sim, aí temos de ter muita luz enquanto estamos a trabalhar, mas depois ter todos os cuidados depois da saída do turno em relação ao nosso funcionamento e sobretudo conseguir gerir, quer em família, quer depois no local de trabalho, todas estas tarefas, sabendo que durante a noite o período crítico mesmo é ali entre as 4 e as 5 da manhã, que também é quando os acidentes de viação para quem anda na rua são mais, a taxa é mais elevada e, portanto, há assim uma série de regras e de recomendações em relação ao trabalho por turnos. E como se não fosse só o nosso trabalho, muitas vezes a prejudicar-nos o sono, a sociedade também se lembra de criar períodos em que nos troca aqui as voltas, não é? Exato. Bom, então entramos a partir de 27 de março, próximo domingo, é na hora de verão. A hora de verão não é a melhor hora para nós humanos. Nós damos-nos melhor, de uma forma geral, com a hora padrão, a hora de inverno. O que é que muda a partir deste dia? Muda que neste dia temos uma hora menos de sono, por um lado. Por outro lado, eu vou acordar uma hora antes do meu normal, portanto eu vou ter sonolência pela manhã e não vou ter sono à hora de me deitar. Portanto, muito breve, até porque acho que já não temos tempo. O que é que nós devemos fazer? Nos dias antes, nas semanas antes possível, já não vamos a tempo, mas nos dias antes, nós devemos, exatamente para alterar o nosso ciclo circadiano aos poucos, sempre que eu mudo a minha hora de acordar, porque a hora de deitar é consequente, mais do que meia hora, eu entro em jet lag. Portanto, eu devo fazer mudanças antecipadas de menos de meia hora para me ajustar à nova hora. Ou seja, nesta mudança de hora para a hora de verão, nós devemos pôr o despertador, devíamos ter posto, não vamos a tempo, não é? 20 até meia hora mais cedo. Tá? Portanto, eu começo a acordar mais cedo, e até que chega a hora, quando a hora muda, eu já estou a acordar àquela hora. O ir para a cama deve ser uma consequência disto, ou seja, eu como antecipo a minha hora de acordar, vou ter sono mais cedo. Se não tiver sono, eu não devo ir para a cama, tá bem? Porque isso é o que predispõe à insónia. Portanto, a partir de hoje, vamos pôr o despertador meia hora mais cedo, 20 minutos, conforme queiram, e vamos mexer pouco, até porque a hora de ir para a cama ela é gerida pelo próprio corpo, porque tem a ver com a tal adenosina, não é? Com as tais 17 horas. E, portanto, eu não só sei é que não vou para a cama antes da hora que devia e não vou para a cama sem sono. Onde eu vou mexer é na hora de acordar. Isto prende-se com o que falámos há pouco da regularidade, não é? Nós devíamos deitar e levantar razoavelmente à mesma hora todos os dias, seja dia de semana, seja fim de semana, seja férias, seja período de trabalho. E, portanto, isto devia ser mais ou menos assim. Falámos do jet lag, mas nós temos também a pressão social, não é? Este jet lag social que muitas vezes vai empurrando o nosso sono para a frente, exato, que é o que vai perdendo sempre e que vai ficando sempre penalizado, é sempre o sono, com as múltiplas atividades que temos sempre por fazer. E aquilo de, sobretudo também que se vê nos adolescentes, não é? Das saídas noturnas no fim de semana, pensando que depois vão recuperar num domingo, depois de terem perdido uma noite em claro, por ter ido sair à noite.
todo o sono perdido é sono perdido, não é? Nós não o vamos recuperar. Portanto, o impacto de uma privação de sono de uma só noite continua a existir, com impacto do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista cognitivo, todas as funções, como vimos, que eram tão importantes em relação ao sono, que se vão perdendo. E isto prende-se também com outra questão, que também é um mito, não é? Quantas horas é que devemos dormir? Ainda voltando um bocadinho atrás, aquilo que dizia em relação a não devemos ir dormir se não temos sono. Mas há muitas pessoas a quem eu digo, se for assim eu nunca tenho sono, nunca me vou dormir. Mas para termos sono temos de criar uma série de estratégias e de comportamentos para conseguirmos ter sono. Claro que se estivermos a fazer uma série de coisas à noite e ainda bebemos um café para continuar a fazer essas coisas, o sono não vai. Claro. E outro problema é, afinal, quantas horas é que nós precisamos dormir, não é? Quantas horas dá? Se eu conseguir, 7, 8 horas. Quantas horas? 8, 8 e meia. Quantas horas? 4, 5. Quantas horas? 6. Eu durmo 7, 8 horas. Portanto, podíamos depois fazer aqui as questões até que ponto é que isto de dormimos se nos faz sentir a acordar de um sono reparador ou não. Não é? Provavelmente, pronto. Mas o número de horas que cada um deve dormir, à parte de dizermos de 7 a 8 horas, ou das 8 a 9 horas, que será o que um adulto deveria dormir, acaba por ter uma grande variabilidade individual. No fundo, nós devemos dormir, devemos ir dormir quando temos sono e devemos dormir o número de horas necessário para nos sentirmos reparados de manhã quando acordamos e sem sono e a fazer as nossas atividades normais durante o dia, sem ser à custa de estimulantes. Eu posso estar acordado durante o dia e beber 7 cafés portanto, consigo estar desperto e consigo ter aqui algumas estratégias de contornar a sonolência. E isso vê-se muito nos doentes com apneia de sono, que vêm com roncopatia e que dizem que não têm sonolência durante o dia. E vamos aos hábitos alcoólicos, aos hábitos tabágicos, e vamos aos hábitos da cafeína e da Coca-Cola, e do café, e do chá preto, e do chá verde. E tudo isto tem cafeína e, portanto, acabam por estar estimulados de alguma forma. E nós temos muito isto de conseguirmos contornar os sintomas e culpabilizar de outras coisas e também não damos muito impacto à fadiga e ao cansaço e à sonolência que vai surgindo. Mas também os conseguimos contornar. Portanto, cada um de nós deve dormir o número de horas que é necessário para nos sentirmos reparados de manhã. Aqui o sono de facto é uma coisa fascinante. Ao longo da vida nós vamos alterando muito o nosso padrão, nomeadamente ao nível da quantidade de horas. Não é? E estávamos há pouco a falar dos adolescentes, que para mim é um caso é delicioso, porque de facto o adolescente tardio, a adolescência tardia é aquela próxima do adulto, é uma altura fundamental porque há uma mudança do ciclo circadiano e portanto, o jovem adulto tende a dormir mais tarde, tende a adormecer mais tarde e a acordar mais tarde. E isto na teoria evolucionista tem uma explicação que eu acho fabulosa, eu acho a teoria evolucionista uma graça, que é na altura em que vivíamos em tribos e que estávamos... tenho que me despachar. Os adolescentes eram aqueles que não iam à caça e que não tinham crianças para tratar no dia a seguir e, portanto, eram os que ficavam a cuidar do alerta para a tribo. Não é? E, portanto, tudo isto são informações e condições que nós vamos reunindo ao longo da nossa memória genética que fazem com que o sono vá sendo gerível ao longo vai sendo diferente ao longo da vida e, portanto, nós quando trabalhamos com as várias fases, com os vários doentes em várias fases da vida, temos que ter em conta também isso, não é? Portanto, no fundo, devemos querer chegar ao nosso quarto e sentir sono e, para isso, desenvolver uma série de comportamentos para conseguir que o sono chegue, mas no fundo, como vimos, muitas vezes quando chegamos ao final do dia, lembramos que ainda temos algumas coisas para fazer e para conseguir fazer e responder àquele e-mail que faltou, ainda bebemos um café, ainda ligamos a televisão no quarto, ainda ficamos ali mais um bocadinho a trabalhar, depois lembramos que chegaram umas contas para pagar no correio, não é? Ainda temos de ir pagar as contas e inevitavelmente isto pode levar a uma noite de sono que não é todo reparadora e que noite após noite temos de realmente chamar a atenção.